Vivemos em uma época em que os idosos não contam. É triste dizer isso, mas eles são descartados porque incomodam. Esta afirmação foi feita em novembro de 2013 pelo Papa Francisco, aos 76 anos de idade na época. Mas é uma declaração que parece ter sido escrita para os dias que estamos vivendo. Vivemos um momento em que os idosos, acima de tudo, têm sido caracterizados pelo abandono, pelo descarte social. O idoso ele já sofre no seu dia a dia preconceito, discriminação, o número de suicídio entre idosos é um número alarmante, traumas psicológicos entre os idosos porque sofrem rejeições, abandono da família, do Estado, da sociedade. Embora a gente tenha uma Constituição e um Estatuto do Idoso, pouquíssima coisa se conseguiu modificar no dia a dia, na realidade, a não ser, né, as vagas garantidas nos estacionamentos e as filas preferenciais em alguns mercados. Mas a realidade vivida pelo idoso do Brasil explicita cada dia mais o descaso em todas as suas formas. A própria cultura de discriminação acaba expondo e encaminhando a geração que o pratica para o mesmo destino, para a mesma sorte. Afinal, estamos todos envelhecendo. O envelhecer é o ciclo irreversível da vida. Então nós precisamos de uma sociedade para todas as idades. Uma sociedade com uma visão positiva de envelhecimento. E não é isso que nós temos visto nestes dias de confinamento, nesses dias de quarentena, de isolamento social. Os memes nas redes sociais em respeito aos velhinhos têm arrancado risadas de muita gente. Memes que mostram velhos engaiolados, memes que mostram aviso de prenda ao velhinho, desrespeito ao idoso, mostra, de fato, como o idoso é visto dentro da nossa sociedade. Quando você tem um país que decide, né, quem vive e quem morre, como a Itália, a partir dos 80 anos volta para casa, porque não se vai cuidar desse idoso. Quando você tem uma fala presidencial que diz que o idoso vai morrer de qualquer jeito, né, como o presidente falou, o idoso vai morrer de qualquer jeito. Se ele vai morrer de Covid ou se ele vai morrer de outra coisa, é apenas uma questão do destino, mas morrer ele já vai. Então você vê como o idoso ele está inserido nesta sociedade de uma forma marcada pelo discurso capitalístico como alguém que já não tem mais serventia. Alguém que perdeu o seu valor. Nós agimos como se a velhice não existisse na nossa vida. Nossos atos cotidianos, né, os nossos atos simples excluem o idoso. E é claro que o idoso a que me refiro aqui é aquele que recebe um tratamento diferenciado, né? Há alguns idosos que recebem tratamento diferenciado porque estes ainda contribuem para o sustento significativo dos seus familiares. Mas o idoso que já não contribui mais, ele acaba se tornando um estorvo. Ele acaba se tornando aquela pessoa que ninguém quer ficar com ela, né? Ninguém quer ficar com o velhinho. Ele se torna uma problemática social. O envelhecimento, né, também tem o seu papel de restrição dentro dos papéis sociais comportamentais. Acaba se tornando um problema social para a população. Né? Então, quando se libera para que todos voltem às ruas, e aí você tem um risco muito grande de parte da sociedade sofrer com isso, mas essa parte da sociedade que vai sofrer são os idosos, então a escolha já foi feita. Já foi feita. A vulnerabilidade social do idoso, né, já foi considerado. E aí essa classe perde o seu valor diante do uso capital. Né? Os jovens precisam voltar a trabalhar.
mesmo que isso coloque em risco os idosos. Não é à toa que Simone de Beauvoir já lá atrás escreveu que nós temos uma sociedade que não se sente culpada, mas uma sociedade criminosa. Abrigada por trás do mito da expansão e da abundância, trata os velhos como párias. Por isso se entende que no nosso modelo societário impõe aos idosos estereótipos que nos conduzem, por meio de processos alienantes, a enxergar o velho como improdutivo, ultrapassado, que vive doente. Entre o caráter descartável do idoso, é funcional à sociedade de consumo, reproduzindo sem máscaras as mazelas do capitalismo. Então, quando você tem uma sociedade que já fez a escolha, e a escolha que foi feita é que os idosos são descartáveis, quando você tem memes que ridicularizam os velhinhos, quando você tem países que escolhem quem vive e quem não morre a partir da faixa etária, é que a gente vê o quanto estamos marcados pelo consumo fatídico e perverso do capitalismo. Fica aí a minha fala como reflexão para você que neste momento está vivendo, né, dentro do isolamento social. Como você tem tratado os idosos na sua casa? Como você tem tratado os velhinhos da sua casa, né? Se ele pede para falar mais alto, a gente já chama de surdo. Se ele pergunta pela segunda vez, a gente já perde a paciência. Pô, vou ter que explicar de novo. Qual é o problema de explicar uma vez, duas vezes, três vezes? Qual o problema de falar um pouco mais alto para sua avó, para o seu avô, para o seu pai, para sua mãe escutar? Qual é o problema de você, nesse momento, deixar o seu celular de lado e dialogar com esse idoso que mora com você como se fosse um estranho? Ou até de ensiná-lo a utilizar as redes sociais. Esse é o momento, e eu tenho falado nisso nas minhas redes sociais, de fortalecimento dos vínculos. E os vínculos só se fortalecem a partir dos afetos. Nós estamos com os nossos vínculos fragilizados porque eles estão estabelecidos pelos laços econômicos e não pelos laços afetivos. Recebi um áudio hoje de uma mãe que dizia que se ficasse mais um dia com o filho ia cometer um assassinato. Quer dizer, nós temos uma geração de crianças criadas sem limites, onde os filhos não conseguem exercer, onde os pais não conseguem exercer a sua função de pai porque não conseguem gerar limites, e ficar com o próprio filho se torna insuportável. Então nós não temos pais, mães, nós temos procriadores, pessoas que não conseguem estabelecer limites com os próprios filhos. E também nessa horizontalidade, onde não se consegue dialogar com as crianças, também não se tem paciência com os idosos. E aí, essa geração marcada pelo consumo, essa geração marcada pelo excesso de tecnologia, pelo excesso de informação, é uma geração que não consegue criar seus próprios vínculos. O capitalismo tem marcado a nossa geração. Uma geração marcada pela lógica capitalística. É uma geração egóica, narcísica e sem afeto.